Lucas capítulo 11, Evangelho de Lucas capítulo de número 11, eu vou ler 5 versículos apenas, do verso 9 ao verso 13, são palavras de Jesus. Lucas 11, Evangelho segundo São Lucas capítulo 11, do 9 ao 13, amém? Amém, irmãos? Diz assim Jesus, diz assim o Senhor Jesus, né? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram, ou que lhe pedirem. Graças a Deus pela palavra de Deus, amém? Amém, irmãos? Bom, esse texto aqui, ele é inserido, pelo menos em Mateus capítulo 7, quando fala um pouquinho desse texto, quando fala dessa frase de Jesus, ela é inserido dentro do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, a maior pregação que se tem registro de Jesus. Mateus 5, 6 e 7 é a maior pregação de Jesus, portanto a gente pode entender que Jesus estava pregando essas frases, dentro do sermão, conhecido como Sermão da Montanha. E esse texto é sempre trazido à memória quando nós queremos falar sobre milagres, quando nós queremos aprender biblicamente sobre milagres, sobre como buscar a Deus, o milagre do Senhor. Não é à toa que Jesus começa a dizer esse texto, essa frase, logo depois de ter ensinado a importância de orar. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, que nós estamos estudando, a Bíblia começa no capítulo 11 dizendo, os discípulos perguntando a Jesus como orar, e Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e depois da oração do Pai Nosso, ele entra a partir do verso 5, ensinando a parábola do amigo inoportuno. O amigo inoportuno é a forma que Jesus ensinou da importância ou o poder que há na oração. O amigo inoportuno é aquele que Jesus, contando essa parábola, essa história, ele recebe uma visita que de longe, muito tarde da noite, a Bíblia conta isso, ele vai no vizinho, bate na porta do vizinho para pedir pão emprestado, porque na sua casa não tinha pão para servir o seu amigo que veio visitar, e ele fica batendo na porta até o vizinho abrir, e o vizinho diz lá de dentro, olha, para de me importunar, porque eu estou já dormindo, meus filhos já estão dormindo, eu estou de pijama, eu não vou te atender. E a Bíblia diz que ele bate tanto na porta, ele fica tão inoportuno, ele fica tão insistentemente batendo na porta, que o vizinho acorda e atende, e Jesus ainda ensina, dizendo assim, olha, se ele não abrir porque é seu amigo, ele vai abrir porque você importunou ele tanto. E Jesus dá esse ensinamento falando da importância de orar, de insistir na oração, de bater na porta até se abrir, de insistir até que a resposta venha. E aí ele entra nessa frase, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Daí vem o ensinamento tão importante de Jesus, o poder que há na busca, o poder que há na insistência, o poder que há na oração. Irmãos, eu insisto, algo que eu já falei algumas vezes aqui, quem me acompanha já ouviu falar, se você soubesse o poder que há na sua oração, você não parava de orar. Se você soubesse o poder que há na concordância da igreja em oração, que é maior do que a oração sozinho, se você soubesse o poder que há, você não parava de vir à igreja para orar com os irmãos.
A oração é a porta do sobrenatural. A oração é o acesso ao sobrenatural. A oração é aquilo que atrai o sobrenatural para o natural, é aquilo que torna o impossível possível, é a oração e a fé em Cristo Jesus. Quem está me entendendo aqui? E Jesus veio ensinar 3 ações. Interessante que quando ele fala de buscar um milagre, ou de buscar respostas em oração, ele fala de 3 ações. Ele fala de pedir, de buscar e de bater. Pedir no original é requerer, aplicar, desejar. É uma expressão que é usada para é uma expressão no grego antigo que é usado para essas outras expressões: requerer, aplicar, suplicar, bater. Então, quando Jesus fala pedir, Ele está falando para você requerer as coisas. Requeira aquilo que eu já conquistei por você. Requeira aquilo que eu já lhe dei como Senhor e Salvador, aquilo que eu já lhe dei. Então, portanto, quando você busca, pedindo algo, pedindo um milagre, pedindo uma resposta, você pode requerer aquilo que Jesus já conquistou na cruz por você. Como eu disse na oração, na hora da ceia, a Bíblia diz que em Isaías 53, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, quando você vem para a igreja pedir um milagre, uma resposta do Senhor, que é uma cura de uma enfermidade, de uma doença, você pode requerer em Cristo Jesus. Não é um direito seu, preste atenção, não é algo seu, é algo que Ele em você te dá. É um direito dele que Ele coloca em você. É um direito dele que Ele traz a você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então Jesus fala assim: você pode pedir, você pode requerer. Eu tomei sobre si todas as suas enfermidades. O castigo que te traz a paz hoje, Jesus falando, estava sobre mim. E pelos meus machucados, pelas minhas pisaduras, pela minha carne moída, você pode ser sarado. Vocês entendem? Ele fala de pedir, depois ele fala de buscar, procurar. É uma coisa que nós precisamos entender: milagres só acontecem quando eu busco. Milagres não acontecem do nada. Milagres acontecem quando eu busco. O sobrenatural se torna natural quando eu busco. É por isso que nos milagres de Jesus, eu repito, dos 4 milagres de Jesus, apenas 2 a iniciativa foi de Jesus. Dos milagres escritos nos 4 evangelhos, perdão, apenas 2, e foram muitos milagres, apenas 2 a iniciativa partiu de Jesus. Em todos os outros milagres que a Bíblia descreve em Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus fez, foi a pessoa que precisava. Era o leproso que ia até Jesus, era o cego que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o pai desesperado porque o filho estava tão possesso, endemoniado, que se jogava no fogo ou na água para se matar, que foi na direção dele. Era o pai desesperado que a filha estava para morrer, que foi na direção dele. Era a mulher com fluxo de sangue, que fazia 12 anos que sofria, que foi na direção dele, até tocar nas vestes dele para sair dele poder. Sim, eu preciso entender que milagre eu tenho que buscar. Sabe, irmãos, escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus, que é uma frase, não é minha, é do T.D. Jakes, mas mudou a minha vida. T.D. Jakes é um grande pregador, talvez hoje o mais famoso que tem no mundo. E ele fala uma frase muito interessante: cristão não foi chamado para ser monumento, cristão foi chamado para ser movimento. Cristão não foi chamado para ficar um monumento de sofrimento, ou monumento de alegria, um monumento de tristeza, um monumento de amor. Não, ele foi chamado para movimentar, ele foi chamado para andar, ele foi chamado para ir na frente. Então, se você se torna um monumento na sua dor, você está fazendo o que o diabo quer que você faça. Se você se torna um monumento na sua revolta, você está fazendo aquilo que o diabo quer que você faça.
Mas se na sua revolta, na sua dor, no seu sofrimento, você se torna um movimento, você continua movimentando, buscando na direção dele, indo na direção dele, você se torna um cristão de verdade. E por isso, se você buscar, você vai achar. Não se torne um monumento, se torne um movimento. Fala assim para o teu irmão que está do seu lado: assim diz o Senhor. Fala para ele: assim diz o Senhor. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Depois ele fala de bater, que quando você vai para o original tem uma expressão mais ou menos como remover obstáculos. Vou repetir. Bater aqui quer dizer remover obstáculos também, não é só bater ou insistir, é remover obstáculos. A oração remove obstáculos. Você está me ouvindo? A sua oração tem o poder de remover obstáculos. Não é à toa que Jesus fala: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: saia daqui e vai para lá. Você tem autoridade para remover obstáculos através da sua oração. Existem, irmãos, existem obstáculos para que um milagre aconteça na nossa vida. A Bíblia diz que Daniel, e aí eu vou explicar para você porque que são 21 dias de jejum e oração na campanha de Daniel. A Bíblia diz que Daniel começou a pedir uma resposta do Senhor. E no primeiro momento que ele pede, repito, no primeiro momento que ele pede, a Bíblia diz que o anjo é liberado para levar a bênção, a resposta para Daniel. Mas o espírito da Pérsia, o espírito, a potestade que reinava sobre a Pérsia, resistiu ele durante 21 dias. E só depois de 21 dias, em que Daniel estava buscando, pedindo, batendo, buscando, pedindo, batendo, buscando, Deus envia anjos através de Miguel, e eles vão lá e vencem a luta. Existem obstáculos espirituais e naturais para que eu e você não recebamos milagres. Aí eu e você precisamos entender algo. Eu e você precisamos lutar em oração, remover esses obstáculos. Batei e abri-se-vos-á. Remova os obstáculos na oração. Remova aquilo que impede você de ter acesso. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? E depois que a gente vê isso aqui no verso 10, Jesus entra numa promessa. Presta atenção, irmãos. Jesus deu uma promessa. Há muitas pessoas que prometem e não cumprem. Isso não existe em Jesus. Jesus não é mentiroso. Isso não existe em Jesus. Se Jesus chegar aqui e dizer que essa caixa de som é uma pedra, ela vai se tornar uma pedra. Vocês estão entendendo? Se Jesus chegar aqui e dizer que a minha camisa é verde, ela vai se tornar verde instantaneamente. Isso não existe em Jesus. Promessas não cumpridas não existem em Jesus. Diga comigo: promessas não cumpridas não existem em Jesus. Então Jesus vem e promete, porque todo que pede, todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Se a gente for em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20 e 21, a gente vê Paulo dizer que em todas as promessas de Deus, em todas as promessas em Cristo Jesus, eu e você como igreja temos o sim e o amém. Eu e você como igreja temos a concordância celestial e temos o amém, que é a confirmação através da adoração a Adonai. Temos o sim e o amém. Se Jesus prometeu, Ele não é homem para não cumprir, Ele não é homem para mentir, Ele não volta atrás. Eu repito, preste atenção no poder de Jesus. Se Ele olhar para essa caixa de som e dizer que isso aqui é um cachorro, Ele vai começar a latir. Isso não existe em Jesus.
Ele prometeu e eu e você temos esse alcance. Eu e você podemos acessar as promessas e dizer: essa promessa é para mim. A Bíblia diz que Jesus prometeu que todo, diga comigo, todo, fala forte, todo, que pede, recebe. Todo, diga, todo, que busca, encontra, que todo, que bate, se abre. Promessa. Ele prometeu. E eu tenho esse sim, eu tenho um amém em todas as promessas. E aí ele vai dizendo sobre algo muito interessante, porque a gente lê esse texto aqui, a gente interpreta de uma forma que é importante, que até as pessoas más fazem fazer coisas boas aos filhos. Olha que coisa interessante que Jesus fala. Até as pessoas más sabem fazer coisas boas ao seu filho. É por isso que a gente conhece essas histórias de traficantes de droga que proíbem seus filhos de usarem drogas. Que coisa interessante. Até gente mal sabe fazer coisas boas. É uma interpretação, não está errado, mas eu queria que você entendesse algo aqui. Jesus também está dizendo que se o seu filho pedir algo, você não vai dar algo ruim para ele. Aqui está dizendo do amor de Deus Pai por nós. O amor de Deus Pai é o seguinte: se eu sei, Deus falando, tá? Se Deus sabe que isso é ruim para você, mesmo que você ache que é bom, Ele não vai te dar. Ele não vai trocar um pão por uma pedra. Ele não vai trocar um ovo por um escorpião, por uma cobra. Não, Ele não vai fazer isso. Se Ele sabe que isso aqui é um escorpião e uma cobra, e eu lembro você que na Bíblia escorpião e cobra tem uma conotação de demônios, de ações do diabo, e pedra tem uma conotação de obstáculos, de coisas ruins. Se isso for para você ser algo ruim, um obstáculo na sua vida, algo que impeça você de andar, algo que impeça você de ir para frente, algo que impeça o projeto de Deus para a sua vida, Ele não vai te dar. Você pode insistir, você pode pedir, você pode bater na porta, mas Ele vai dizer não. Ô pai, me dá uma arma. Meu filho, você é uma criança, eu não vou te dar uma arma. Um menino de 5, 6 anos, pai, me dá um facão. Você não vai dar para ele. Deus também é assim. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe melhor do que você. É aquela frase poderosa de Timothy Keller, que eu gosto tanto. Timothy Keller diz que Deus não te dá aquilo que você pede, Ele te dá aquilo que você pediria, se você soubesse aquilo que Ele sabe. Vou repetir, não é minha, é do Timothy Keller. Deus não te dá aquilo que você pede, Ele te dá aquilo que você pediria, se você soubesse aquilo que Ele sabe. A visão de Deus é diferente. Eu brinco, que a teoria de Einstein, que o tempo é subjetivo, encaixa perfeitamente em Deus. Passado, presente, futuro, em Deus é tudo a mesma coisa. Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro ao mesmo tempo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está no teu passado, no teu presente e no teu futuro. Isso é maravilhoso, quer dizer que Ele sabe o que você fez de errado no teu passado e não se importa ao ponto de te amar e te aceitar do jeito que você é. Mas como Ele sabe o teu futuro, Ele quer te transformar no teu presente para que você viva o futuro segundo a vontade dEle. Isso é maravilhoso. Então Deus, quando Ele vai te responder, se Ele sabe que hoje parece que é um pão para você, mas daqui para frente será uma pedra, Ele diz assim: não, peraí meu filho, você vai quebrar seus dentes. Hoje pode parecer um ovo, mas daqui a um tempo é uma serpente. Ele vai dizer: não, calma, eu vou segurar aqui um pouquinho. Vocês estão entendendo, irmãos?
Fala do cuidado de Deus. Jesus está dizendo aqui: olha, eu estou cuidando de vocês. E aí ele termina com um segredo poderoso. Eu estou terminando com isso. Ele diz assim: ora, verso 13: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E ele mata com isso: eu quero te dar o Espírito Santo. Muito mais importante do que você ter os seus milagres, e eu quero dar os seus milagres. Hebreus 11, quando fala lá de toda aquela estrutura da fé, que ensina sobre fé do começo ao fim para a gente, que coloca lá os heróis da fé, que ele começa a dizer: na fé, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Na hora que ele entra no verso 6, ele diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que acredita dele se aproxime, crendo que ele existe, e que se torne, preste atenção, galardoador daqueles que o buscam. Deus ama te abençoar. Deus é apaixonado em te abençoar. Deus ama em dar-lhe presente. É a mesma sensação de um pai ao dar um presente para o filho, e ver o filho sorrir, e ver o filho ficar feliz com aquele presente. O pai enche de alegria, talvez até mais com a alegria do filho. É aquele negócio quando você tem uma criança e ela está assistindo um filme engraçado, e ela dá risada, você ri mais da risada da criança, você entra mais na risada da criança do que do filme. É assim ou não é? É Deus. Ele ama isso, mas ele sabe que tem algo muito mais importante do que te responder. Eu estou terminando. Ele sabe que tem algo muito mais importante do que dar o milagre para você. O penhor do Espírito Santo. O penhor do Espírito Santo é muito mais importante. Veja, irmãos, quando a Bíblia conta lá em Cafarnaum que Jesus está na casa pregando para aquela multidão, e a casa estava toda lotada, e vem pelo menos 4 amigos, no mínimo 4 amigos, abrem o teto e abaixam aquele paralítico para que Jesus curasse ele. Jesus olha para aquele paralítico, depois de ter parado toda a reunião, a Bíblia diz que Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. Jesus não fala para ele: levanta e anda. Jesus não fala para ele: receba a cura, receba o seu milagre. Jesus fala: seus pecados estão perdoados, ao ponto de quem estava na casa dizer assim: o que ele pensa que é? O que ele pensa que é para perdoar pecado? E um pensava, e outro, a Bíblia diz que arrazoava no coração, e Jesus olha para eles e fala assim: é mais fácil eu dizer estão perdoados os seus pecados, ou dizer levanta e anda? Mas para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, pega a sua roupa, pega o seu colchão, sua maca e anda. Escuta, Jesus estava ensinando: eu tenho uma obra completa, o milagre só faz parte da obra, a minha obra é completa, o milagre é apenas um detalhe da obra completa que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te dar o penhor do Espírito Santo. O penhor do Espírito Santo é o selo da tua salvação. O penhor do Espírito Santo é o selo da sua cristandade. O penhor do Espírito Santo é o selo da sua altivez em Jesus. É muito maior do que isso. E quando a gente começa a entender que é muito maior o projeto de Deus para nós, o penhor do Espírito Santo é algo tão maior. Preste atenção, quando a gente começa a entender isso nas nossas vidas, a gente entende que cada coisa é um processo, é um aperfeiçoamento. O autor de Hebreus diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. É um processo, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos a sermos considerados servos inúteis, até chegarmos o dia que nós vamos entrar lá no céu e Ele vai dizer assim: seja bem-vindo, servo bom e fiel, bem-vindo ao gozo do seu Senhor.
Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero orar para que um milagre aconteça na sua vida. Eu quero orar para que um milagre aconteça. E milagre é quando a gente não pode fazer mais nada. Quando a gente pode fazer alguma coisa, não é milagre. Milagre é quando a gente não pode fazer mais nada. É só Deus. E eu sei que tem gente aqui que precisa que Deus haja. Eu vou orar. E eu creio que Ele vai responder. Eu creio em Jesus. Eu creio no poder que há no nome dEle. Eu creio que Ele está acima de todos os nomes. E sobre o nome de Jesus, tudo deve se dobrar de joelhos, seja natural ou espiritual. Mas você precisa entender, eu preciso entender, que há muito mais do que isso. Há o penhor do Espírito Santo. Há a garantia do Espírito Santo. Amém?